Imagine só, um estádio gigante, lotado de pessoas gritando e torcendo por seus gladiadores favoritos. Essa era a cena do Coliseu de Roma, um lugar incrível construído há muito tempo no Império Romano. O Coliseu era tipo um circo gigante, só que muito mais violento. Ele acontecia lutas de gladiadores, caçadas de animais selvagens e até mesmo execuções. Era um lugar onde os romanos iam para se divertir e ver coisas que nunca viram em suas vidas. Gladiadores de todas as partes do Império Romano se enfrentavam em combates ferozes. Eles utilizavam diversas armas, como espadas, lanças, escudos e até mesmo tridentes. Os animais como leões, tigres e elefantes eram trazidos de lugares bem distantes. Era um verdadeiro show de força e coragem. Muitas pessoas morriam durante as lutas, e os gladiadores, que eram considerados escravos, viviam em condições muito ruins. Se você nascesse naquela época, você preferiria ser um gladiador ou um espectador no Coliseu? Deixe aqui nos comentários. Eu já deixei o meu. Vou ler todos os comentários que tiver aqui embaixo. Então, se você não comentou ainda, agora é sua hora. Mas não era mil maravilhas ser um espectador no Coliseu. E quem dirá um gladiador? Haviam diversos perigos e riscos enormes. Mas mesmo assim, os romanos amavam ir a esse espetáculo, mesmo sabendo dos riscos mortais. Ficou curioso, né? Veremos ao longo do vídeo. Assista até o final, eu garanto que você vai se surpreender. Em 55 a.C., um homem poderoso chamado Pompeu fez uma caçada de elefantes. 20 elefantes grandes foram soltos em um lugar grande e plano, e homens com lanças vieram da África para caçá-los. Os elefantes ficavam bravos e usavam suas trombas para quebrar os escudos dos caçadores. Mas quando muitos homens acertavam os elefantes, eles ficavam com medo e tentavam fugir, batendo muito fortes nas grades de ferro, protegiam as pessoas que assistiam. As grades quase caíam e todo mundo ficou com muito medo. Os caçadores tiveram que ser muito rápidos para caçar os elefantes, antes que aconteça uma coisa muito ruim. Imagine só como seria impressionante e ao mesmo tempo assustador para os gladiadores quando viram os elefantes pela primeira vez. Um animal enorme, do tamanho de um ônibus, com grandes orelhas, chifres nas bocas e uma grande e forte tromba que servia para pegar as coisas. Pra gente seria bem comum ver um elefante, porque já estamos acostumados a ver eles na televisão, no zoológico, mas seria no mínimo assustador para os gladiadores que nunca viram um elefante na vida. Assistir aos jogos romanos deveria ser muito assustador. Era comum ter animais grandes como leões, leopardo, tigres, elefantes. Os caçadores e lutadores jogavam lanças e flechas para todos os lados. Às vezes eles faziam batalhas com muitas pessoas, e tudo isso usando armas de verdade. Imagine o Coliseu lotado com 50 mil espectadores, mas os lugares nos assentos não eram iguais. Os piores lugares eram bem lá em cima, e os bancos eram considerados bem frágeis. Um pouco mais abaixo, o pessoal mais simples se amontoava em bancos de pedra bem estreitos, mas o lugar mais luxuoso ficava bem pertinho da arena, onde os senadores e suas famílias se sentavam, em cadeiras macias que eles mesmos levavam. Os melhores lugares eram bem no meio do Coliseu. De um lado, o imperador e seus amigos assistiam os espetáculos, e do outro lado haviam lugares especiais para a imagem dos deuses. O imperador e sua família tinham tudo na mão: água fresca para beber, banheiros limpos, e quando estava muito calor, até vendedores passavam para oferecer bebidas. Mas será que eles não corriam riscos de ser atingidos por flechas, lanças, ou até mesmo um ataque de um animal selvagem? Bom, havia uma grande muralha de pedra separando as arenas das arquibancadas. Em cima dela, provavelmente existia uma rede bem resistente e dourada, muito parecidas com redes usadas em quadras de tênis, só que feitas de fios dourados. Essa rede servia para impedir os animais selvagens, como leões, subissem a arena. Além disso, guardas armados patrulhavam o espaço entre as muralhas, os lugares mais importantes, para garantir ainda mais a segurança. Haviam arqueiros muito habilidosos em pontos estratégicos, prontos para atirar em qualquer ameaça, mas nem tudo eram flores nos espetáculos romanos. Um dos piores desastres aconteceu na época do imperador Tibério. Um lugar temporário feito de madeira, onde as pessoas mais simples assistiam às lutas, caiu em cima de 20 mil espectadores. Outro caso grave aconteceu na cidade de Pompeia, durante o governo de Nero. Os espectadores começaram a brigar feio, jogando pedras em tudo que podiam. A
confusão ficou tão grave que virou uma batalha de verdade, deixando várias pessoas mortas. Por causa disso, o Senado proibiu Pompeia de fazer esses espetáculos por 10 anos. Além desses casos graves, haviam outros riscos mais comuns, como insolações. As pessoas que ficavam nas primeiras fileiras sofriam muito com o sol. O imperador Calígula até deixou os senadores usarem chapéus para se proteger do sol. Outra preocupação era com os animais usados nas caças. Às vezes, eles conseguiam escapar antes de chegar à arena. Tem histórias de leopardos atacando artistas e até cobras gigantes que assustavam as pessoas que moravam nas regiões pobres. Mas pelo que sabemos, nenhum animal conseguiu pular a muralha. E outra coisa incrível, ninguém das arquibancadas morreu por causa de lanças ou flechas atiradas pelos gladiadores. Os gladiadores também não costumavam machucar os espectadores, já que as armas deles eram feitas para lutas corpo a corpo. Além disso, nenhum gladiador queria arriscar sua liberdade, atirando uma lança na direção da plateia, mas isso não quer dizer que não houve acidentes com gladiadores. Em outras cidades, longe de Roma, alguns gladiadores acabavam ferindo gravemente pessoas. Existe uma antiga e estranha história romana. Existia um homem muito rico chamado Rufus, que um certo dia ele teve um sonho muito estranho. Ele sonhou que seria morto por um gladiador, e no dia seguinte ele foi com os amigos assistir uma luta de gladiadores. Chegando lá, ele ficou muito assustado porque viu o mesmo gladiador do sonho e logo disse para seus amigos. Os amigos acharam que ele estava ficando louco, mas Rufus ficou com muito medo. Enquanto assistia a luta, o gladiador venceu. Ele ia finalizar o inimigo e levanta a espada muito alto. Mas antes de dar o último golpe, o gladiador ferido disse: "Deixe seu like e se inscreva no nosso canal." Bom, obviamente ele não disse isso, mas se você está gostando do vídeo, se eu te surpreendi de alguma forma, nos apoie aqui com seu like, e se fizer sentido o canal para você, nos apoie com sua inscrição, iria ajudar muito esse nosso começo de canal. Mas voltando à história, antes de finalizar o inimigo, o gladiador arremessa sua espada, acerta bem no coração de Rufus, terminando assim com sua vida. É difícil saber se essa história é verdadeira, pois não há nenhum registro histórico, mas mesmo com muros altos e redes para proteger o público no Coliseu, as pessoas ainda podiam correr muitos riscos por causa dos imperadores. Um imperador chamado Domiciano ficou muito bravo quando um homem reclamou que ele estava deixando seus gladiadores favoritos sempre vencerem. Então, ele mandou seus guardas pegarem um homem e jogar ele para os animais selvagens devorarem. Há rumores e histórias que ele queria atirar flechas nas pessoas que assistiam às lutas, mas infelizmente não sabemos exatamente quantas pessoas se machucaram ou morreram nessa atrocidade. Os relatos antigos são incompletos e só falam sobre acidentes quando envolve pessoas importantes. Uma curiosidade extremamente interessante é que o Coliseu ele foi construído em cima de um lago. Esse lago era onde ficava o antigo Palácio de Nero, conhecido como Palácio Dourado. E antes de ter esse palácio, existia uma parte da cidade de Roma. O imperador teria atacado fogo na cidade de Roma, deixando um terço da cidade pegar fogo. Esse evento é conhecido como o Grande Incêndio de Roma. Fiz um vídeo contando a história de como o Coliseu foi construído e por que o imperador foi tão cruel a ponto de tacar fogo em sua própria cidade. Eu garanto para você que você vai gostar. Não esqueça de nos apoiar com seu like, se inscreva no nosso canal e até uma próxima!